E aí, meus amigos? Boa ou não? Aparentemente, Dilma estava sentindo que precisava perder uns quilinhos porque ele subiu na bicicleta e pedalou. Horrível essa. E é assim, nesse início de abril, 4 meses após o início desse desgoverno, que tem como único feito a inauguração de um letreiro, que vos trago, não o primeiro escândalo, porque já tivemos muitos, né, dona ministra do Turismo? Seu Juscelino, beijo pra você. Pode ser até que eu fale do senhor, porque é muita treta de qualidade, viu, seu Juscelino? E eu aprecio a vossa contribuição. Vamos ver. Mas aqui, o que eu realmente quero falar é do furo da Folha. Porque sim, a Folha deu o furo. O governo alterou dado de última hora para cortar artificialmente gastos com INSS. E aí eles colocam a frase pano na mão ensopado de óleo de peroba. Cof, cof. Fazenda e Planejamento dizem que mudança seguiu orientação da Junta de Execução Orçamentária. Sim, já começou o... Mãe, a culpa foi dele. Pedalada fiscal é o potencial crime que temos aqui denunciado pela Folha. Dilmãe, de todos os memes. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Caiu por pedalada fiscal. E o pior, você não sabe. O que o Dilma supostamente fez foi ainda pior do que fez a mãe Sapiens. Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma que você vai entender o que é uma bendita pedalada fiscal, o que fez Dilma, e eu acho que outras coisinhas mais que eu vou lembrando e vou falando, tipo do Flávio Dinho, Fujão, que meteu o pé da Comissão de Segurança Pública. Sério, ele levantou e foi embora. Mas também eu vou provar pra vocês que o Dilma ama pobres, e é por isso que ele ostenta com dinheiro dos pobres. Essa é de revirar o estômago e fazer lulista fingir dor de barriga e rumo ao único troninho que o socialista raiz haverá de ter na vida. E eu já vou finalizar essa introdução com uma única pergunta. E aí, chuchu? Já tá no aquecimento? Sem delonga alguma, vamos direto ao fato. Como eu disse, o furo foi da Folha e eu tô assustada porque não rolou um escândalo na velha mídia, porque, cara, se fosse o Bolsonaro, o mundo ia estar literalmente acabando. Mas é o Dilma, né? Então, matéria rápida, sem repercussão, dei o furo e fui. Só pra gente entender o que foi que o Dilma fez de tão grave, antes a gente precisa compreender o que é uma pedalada fiscal. Vamos usar aqui então uma analogia que eu tenho certeza que geral vai pegar super rápido. Presta atenção porque é importante. Você, marido, tá sentado com sua patroa, sua esposa. Então vocês estão decidindo o orçamento da casa. Vamos então imaginar aqui que vocês possuem, sei lá, R$200 de orçamento total. Então vocês começam a nomear as despesas. R$50 para água, R$50 para luz, R$50 para comida e R$50 para o aluguel. Pronto, fechou o seu orçamento, tá tudo certinho. Mas, e se alguém ali mentir no orçamento, como por exemplo, em vez de gastar R$50 em comida, na verdade o gasto seja de R$70? O que vai rolar? Vai abrir uma dívida de R$20, certo? E de onde vai sair o dinheiro para pagar esses R$20 se o orçamento geral é de R$200? E os outros valores todos já estão comprometidos com outras despesas. Isso é uma pedalada. Já um outro cenário é que você compre no famoso fiado a comida e que em vez de você usar os R$50 para pagar o que você deve, você guarde o dinheiro no bolso e diga que sobrou R$50 no cofrinho. Mas na verdade você tá devendo R$50, só não pagou. Mas aí você saiu falando pra todo mundo que você tá rica, que sobrou R$50 no orçamento apertado, que você é um gênio da contabilidade. Uou! Contabilidade criativa, né, mãe Sapiens? Mas para usar um bom português, eis aí mais um exemplo de pedalada fiscal. Um ponto interessante a ser observado é que o plano é sempre tentar mostrar para outras pessoas que está sobrando mais dinheiro do que realmente está. Então, teoricamente, se estava sobrando dinheiro e você está conseguindo pagar as contas direitinho, não tem por que você diminuir os gastos, apertar o cinto. Na verdade, se está sobrando dinheiro, você pode até gastar mais. O problema maior
é que nós não estamos falando de um orçamento doméstico onde rola uma mentirinha de marido e mulher. Estamos falando de contas públicas, de dinheiro público, do seu dinheiro. Porque assim, a gente já derrubou aquela lenda de escola pública gratuita, né? A gente sabe que não existe almoço grátis. Então, até aqui deu para pegar? Acho que deu para entender bem o que é uma pedalada. Então agora vamos à matéria do antagonista para eu explicar de fato o que fez o Dilma e a Dilma. E por isso um deles caiu. Momento tchau, querida, né? Bons tempos. A pedalada fiscal de Dilma. O governo federal alterou de forma artificial a previsão de gastos com INSS em 2023 para tentar encobrir um rombo de 7 bilhões e 700 milhões de reais até o final do ano. Segundo reportagem da Folha, o governo federal estabeleceu como patamar para o mínimo o valor de R$ 1.302. Contudo, o INSS não contemplou na base orçamentária o reajuste já anunciado pelo desgoverno para aumentar o piso em R$ 18. A mudança teria vigência a partir do mês que vem. Agora se liga nessa parte da matéria que é mega importante na hora de explicar o que é esse monte de coisas que eu tô lendo. Abre aspas. Segundo relatam os técnicos do INSS, a revisão das despesas do INSS atendeu a um e-mail enviado pela Confisof, que é a Coordenação de Assuntos Fiscais da Secretaria de Orçamento Federal, que é vinculada ao Ministério do Planejamento, da Simone Steppi. Às 10 horas e 30 minutos daquele mesmo 21 de março, de forma a considerar um salário mínimo de R$ 1.302 por todo o ano, informa o jornal. E só para alertar, Dilma Rousseff caiu por menos, bem menos. Fecha aspas. Vamos entender o que diz essa matéria cabulosa? Uma secretaria orçamentária vinculada ao Ministério do Planejamento enviou um e-mail no dia 21 de março para os técnicos do INSS pedindo que eles levantassem a revisão de despesas do setor. Porém, considerando o salário mínimo no valor de R$ 1.302. 21 de março grava essa data. Só que, segundo o G1, e a gente sabe que o G1 não mente nunca, nunquinha nessa vida, matéria do dia 26 de fevereiro, Dilma confirma salário mínimo de R$ 1.320 a partir de maio e aumento da isenção de imposto de renda para R$ 2.640. O Dilma confirmou os dados em entrevista à CNN. Aí fica a pergunta que deve ser feita: se em 16 de fevereiro o Dilma confirmou que a partir de maio o salário mínimo seria de R$ 1.320, por que raios em 21 de março, mais de um mês após o anúncio, o secretário de Assuntos Orçamentários pediu ao INSS que entregasse a revisão de despesas considerando R$ 1.302? Isso aí faz algum sentido? Porque pra mim não faz sentido nenhum. Só que tem mais, olha que coisa mais curiosa. No dia 22 de março, um dia após pedir a revisão de despesas sem considerar o aumento do salário mínimo, o desgoverno divulgou um documento dizendo que... Gente, vocês não acreditam? A gente conseguiu diminuir o déficit fiscal. Nós é bravão mesmo, hein? Em minha livre adaptação. Mas para não ser acusada de fake news, vamos ver a matéria da Globo. Desgoverno melhora estimativa e prevê déficit de 107,6 bilhões em 2023. E aí, o primeiro trecho da matéria diz o seguinte... Abre aspas. Os ministérios do Planejamento e da Fazenda anunciaram nesta quarta-feira, dia 22, que a estimativa do déficit primário de 2023 é de 107 bilhões. Fecha aspas. Ministério do Planejamento, que tem a secretaria que pediu a revisão, considerando o salário mínimo, sem os R$ 18 para poder comprar a abóbora de reajuste. Um dia após o e-mail para o INSS. Só que ainda fica mais interessante no finalzinho da matéria, porque ela tem as aspas do secretário de Orçamento Federal, o seu Paulo Bijos. Vamos lá? De acordo com documentos divulgados hoje, que era dia 22 de março, há espaço no teto de gastos e não será preciso contingenciar recursos nesse momento. No que tange ao teto de gastos, não tem excesso, pelo contrário, há espaço em relação a esse limite de 13,6 bilhões, afirmou o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos. Fecha aspas. Ou seja,
Contingenciar, cortar gastos, que nada, tá sobrando dinheiro, galera, tem 13 bilhões sobrando. E se a gente quiser, a gente pode gastar demais. A gente pode criar 17 ministérios de boa. Podemos, inclusive, gastar 107 mil reais de dinheiro público para comprar um sofá e uma cama pro pai dos pobres renovar o palácio. Porque agora ele não é mais um pobre coitado. Eu, na verdade, sou um sem casa, um sem palácio. Agora ele tem palácio, com uma cama de 42 mil e um sofá de 65 mil. E tudo bem, porque tá sobrando 13 bilhões. Só que se a gente voltar na matéria dessa terça-feira do Furo da Folha, lá no finalzinho do Exposed, a matéria diz o seguinte, abre aspas. Um especialista em contas públicas que preferiu não ser identificado estima que a despesa com previdência deve ser de 13 bilhões, maior que os 825,2 bilhões calculados pelo governo para o ano. Fecha aspas. Olha que coincidência! Justamente os 13 bilhões que o secretário de Orçamento Federal disse ao G1 que estava sobrando. E eu tô o quê? Menino, eu tô bege? Não. Porque então não tem dinheiro sobrando? É isso? Não dava então pra gastar 65 mil de dinheiro público num sofá? Porque na verdade a gente tinha era que cortar gastos em vez de pagar 42 mil numa cama pro pai dos pobres? Gente, eu tô chocadaça. Mas aí a gente se pergunta, né? Simone Stepp, foi pra isso que você fez o L, minha filha? Então, quem procura acha. E eu achei uma matéria do dia 23 de março, já que no dia 21 de março foi o e-mail pedindo pra galera rever isso aí e manter R$ 1.302 de mínimo. No dia 22, o desgoverno emitiu um documento falando que tem 13 bilhões sobrando, chupa mundo. E no dia 23 aparece Dona Stepp, sozinha na vida, sem lenço, sem documento. Simone Stepp estima rombo de 120 bilhões em 2023 e diz que o governo vai cortar gastos. Na quarta, que era dia 22, o Ministério do Planejamento divulgou um rombo menor, de 107 bilhões. Mas cifra não incluía reajuste do mínimo para 1.320 a partir de maio, diz ministra. Véi, a Simone Stepp desmentiu os dados oficiais do seu próprio ministério um dia depois do anúncio, ou seja, 2.0. Simone Stepp sabia que o documento divulgado pelo governo que diminuiu o déficit e dizia que não precisava cortar gastos porque estava sobrando 13 bilhões, estava errado. Que várzea. Mas o que eu quero saber é onde está o documento corrigido, dizendo que não tem dinheiro sobrando para o pai dos pobres gastar 65 mil de dinheiro público em cama e 42 mil também de dinheiro público no sofá. Cadê esse documento com anúncio de corte de despesas para se ter um equilíbrio fiscal que a Simone Tebet falou que ia ter? E aí, deputados e senadores da oposição? Vocês podiam dar uma levantada para ver se, após a própria ministra do Planejamento, dona Simone Stepp, que faz até o seu microfone de debate ficar triste. Aspecto, Soraya, a pandemia se arrastou porque não teve coordenação do governo federal. Não é porque ficamos em casa, é que se tivesse tido coordenação do governo federal... Sim, isso aconteceu e todo mundo viu. Se o documento foi corrigido e publicado corretamente, porque, meus amigos, se não foi, se o desgoverno continuou gastando um dinheiro que não tinha porque foi escondido de forma proposital, é crime de responsabilidade e pedalou sem emagrecer uma grama. Pelo contrário, engordou o cofrinho. Aí vocês lembram que o antagonista disse que esse fato era maior do que o feito pela Mãe Sapiens? Então, foi porque na pedalada da Mãe Sapiens, ela não fraudou um número. Ela simplesmente, sei lá, esqueceu de pagar a caixa e contou o dinheiro que era de dívida como dinheiro sobrando no cofrinho. Já no caso do Dilma, se confirmado, e não sou eu que farei esse levantamento, o desgoverno de forma proposital teria alterado a quantidade de gastos para menos, para que o secretário de orçamento fosse até o G1 dizendo que não precisava cortar nada porque estava sobrando 13 bilhões. E esperando ansiosamente essa história se esclarecer, e vocês ficam sus aí, que assim que a gente tiver novas atualizações, eu volto para contar tudo. Combinado? E na outra vertente dessa história temos um cara que aparentemente se tornou o herói da Globo. E esse cara é ninguém mais, ninguém menos que... Fernando Tachad. Tá olhando o quê, meu filho? Quer ser taxado? Tá
Tachad jurou que não ia aumentar impostos e, teoricamente, isso nem seria necessário, já que ele estava criando novos impostos para compensar. Todo mundo muito criativo nesse desgoverno, né? E aí a gente começou a dizer uns dias aí pra trás que a brusinha da Shein, as bugigangas da Shopee estavam com dias contados. Nisso vieram as agências de checagem para dizer que a gente estava espalhando fake news, porque esse imposto sempre existiu. E assim, galera, todo dia apareciam vários posts novos da galera que fez o L, chorando lá no Twitter, dizendo que nunca haviam sido taxados nas brusinhas da Shopee e que agora o valor da taxa era maior, inclusive, do que do próprio produto. Vocês não estão entendendo, gente. Geral falando que Dilma enganou os pobres e que não iriam mais fazer o L porque pegaram o ranço. Assim, eu avisei, mas foi legal também assistir a procissão dos arrependidos. Mas tá, antes de eu contar o que rolou de novo em terras de seu Tachad, eu preciso que você entenda que no calabouço fiscal dele, do Tachad, ele tá dizendo que não tem problema nenhum a gente aumentar os gastos, porque ele sabe como resolver essa situação, porque o cara é um gênio, né? Ele fez 3 meses de aula de economia, colou do coleguinha e tudo mais. O arcabouço fiscal, mais popularmente chamado de calabouço fiscal, conta literalmente com o ovo no fudoril da galinha. E um exemplo claro disso são as brusinhas da Shein. Explico. Tachad precisa levantar 150 bilhões para ficar bem na fita, senão, meu amigo, ele tá ó... E você também, tá? Só pra avisar. Se bem que você já tá de qualquer jeito, né? Mas continuemos. Aí ele decidiu que ia levantar uma grana cobrando impostos do que ele chamou de contrabando das varejistas chinesas, como nos conta a matéria da Folha. Tachad prevê arrecadar até 8 bilhões com tributação de contrabando digital por e-commerce chinês. Taxação faz parte do pacote de até 150 bilhões em medidas propostas pela Fazenda para conseguir atingir metas previstas no calabouço fiscal. Só para ficar claro, o Tachad decidiu cobrar mais impostos no contrabando chinês, tá? Ele achou de coração que todo mundo ia entender a situação que ele tava, de precisar levantar 150 bilhões, e iam continuar comprando. Logo, ele ia conseguir levantar nesse segmento os 8 bilhões esperado. Mas aí lembra que eu falei agora há pouco que a galera foi pra internet dizer que não ia mais fazer o L porque as brusinhas da Shopee foram taxadas? Então... O Globo, segunda-feira agora. Vendas da Shein e outras asiáticas desaceleram forte no Brasil. Itaú acha que já é efeito da taxação. E agora, de onde que você vai tirar os 8 bilhões das brusinhas e bugiganga da China? Galera, nunca nessa sua vida duvide do potencial de seu Fernando Tachad em te taxar. Brasil, 11 de abril de 2023. Compras de até $50 da Shopee e Shein não terão mais isenção de importação. Ou seja, 3.0. Antes você poderia comprar até R$250 e ter uma isenção total de impostos. Agora, se você comprar R$1 numa buchinha de cabelo, o Tachad vai te taxar. E aí eu te pergunto, você acha que rico compra Tupperware na Shopee? Pois é, mais uma vez o pai dos pobres bota, ó, no traseiro dos pobres. Mas é bom não reclamar, porque nós temos um sofá de 65 mil pra pagar, tá, galera? Todo mundo aí fazendo sua parte, por favor. O plano do Tachad é forçar a galera a comprar aqui dentro do Brasil os produtos que possuem zilhões de impostos. E assim encher o cofrinho do Tachad, que precisa de 150 bilhões. Mas, seu Tachad, eu não sei se alguém chegou a falar isso pro senhor, mas eu acho que você vai falhar, miserável. A galera não vai comprar aqui dentro porque não tem dinheiro para comprar. Senão seria mais prático ir na Renner comprar uma blusinha e sair de lá com ela na mesma hora do que esperar 45 dias para ela chegar. As pessoas simplesmente vão parar de consumir e o seu cofrinho não vai encher. Tô aqui falando aquela coisa que um amigo seu já deveria ter te falado, viu? Tô aqui só na amizade. Mas infelizmente o cenário é esse, Tachad vai acabar fazendo Shopee, Shein e várias outras saírem do Brasil. E sabe o que eu vou fazer numa hora dessas? Vou mandar fazer o L que passa. Comendo abóbora então, nossa senhora, passa rapidinho. E pensar que essa geração vai experimentar o que eu vivi quando criança. Brinquedo do Paraguai. Sim, jovens, era assim que a gente fugia dos mega impostos dos produtos no Brasil, comprando no Paraguai. Mas fica calmo que vocês já vão descobrir como é que é.
Mas o que se tira com uma mão se dá com outra. Dilma vai correr com as brusinhas e os eletrônicos da China, mas em compensação fechou uma mega parceria com os amigos da China. País que empresário que critica o governo simplesmente desaparece. Coisa comum em democracias modernas, tá? Vocês ignoram aí minha pitada de maldade, mas é que eu ainda tô me adaptando. Foi-se os anéis, mas ficaram-se os dedos, né? Já que o desgoverno Dilma assinou o acordo com a imprensa estatal da China. E aqui eu vou ter que ler a matéria porque o moço que escreveu explicou direitinho. Abre aspas. O tratado prevê a troca e cooperação de conteúdos em prol do desenvolvimento econômico, social e sustentável dos dois países. Na China, a imprensa é controlada pelo Estado de forma integral. O acordo prevê que a cooperação possa ocorrer por 2 anos, automaticamente renovada por mais 2 anos. Um dos pontos centrais ainda é a produção de conteúdo audiovisual. Fecha aspas. Tá, fechamos um acordo para produção audiovisual com a China, país que tem a imprensa totalmente controlada pelo Partido Comunista Chinês. Cara, as coisas estão realmente a passos largos. E o jeito é ir treinando. Pastel de flango, né? Quello flango frito. Mas isso é pra chocar alguém? Bem, na verdade deveria. Mas num país que anuncia tranquilamente que PT fará monitoramento de redes de extrema direita e fica tudo bem, tipo, eu vou monitorar os meus adversários políticos, já que a direita, apenas direita, é o PSDB, partido que foi do Alckmin, futuro breve presidente, aliás. Então, não é um problema. O problema é quem não compra a ideia que o PSDB é a direita permitida. Logo, esteja monitorado. Tipo naqueles regimes ditatoriais, né, onde o governo persegue opositores. Temos também o MST abrindo live para anunciar a invasão pelo Brasil todo e tá tudo certo. Aliás, o MST invadiu o prédio do INCRA, prédio público. E você sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém foi chamado de terrorista e levado em comboios de ônibus para ginásio para ser julgado em bloco. Atualmente também temos de forma aberta e explícita estatais fazendo campanha para o governo, como vemos aqui os Correios puxando campanhas digitais com o lema "O Brasil voltou", que o Dilma teve a pachorra de copiar do Temer. E é sério, eu não estava preparada para esse tamanho de cara de pau. Meter a mão no slogan do presidente Temer. Ô Dilma! Que doideira! Se bem que agora o Dilma anunciou que fará lives semanais na internet, né? Exatamente como o presidente Bolsonaro fazia. É muita paixão reprimida, misturada com cara de pau, é claro. Tem aí um pouquinho das duas coisas. Enquanto isso vai acontecendo, o seu Juscelino, ministro do Dilma, aquele que usou orçamento secreto para asfaltar as ruas das suas fazendas, contratou um funcionário que atuava na fazenda como funcionário, mas estava lotado na Câmara. Era um funcionário fantasma, pago com dinheiro público para cuidar das fazendas de Juscelino. E você sabe o que é pior? Na sua entrevista dada ao Estadão, o funcionário disse que acordava 4h30, 5 horas da manhã e só parava de trabalhar às 11 da noite. E não tem ninguém da esquerda chocado com o regime quase escravo desse cidadão pago com dinheiro público. Sobre isso, o Nicolas protocolou notícia crime para investigar o seu Juscelino por peculato. Vamos ver se o Dilma vai demitir o cara, né? Porque aí ele cria um problema com a União Brasil, que pode sair da base, que já é ridiculamente pequena, e mesmo entregando estatal, marco de saneamento, pode ser que dê ruim, né, seu Dilma? E tá complicado, né? Afinal, Bolsa tem piores 100 dias iniciais do governo desde Fernando Henrique Cardoso. E, meu amigo, a última vez que a situação tava ruim desse jeito, eu era criança. Mas pelo menos a gente pode dizer que o nosso meio ambiente está seguro, né? Como assim não? Desmatamento no primeiro trimestre bate recorde no Cerrado e tem segundo pior índice na Amazônia. Quê? Mas calma que o Globo já apareceu para tentar passar um pano dizendo que alta no desmatamento na Amazônia também é responsabilidade dos governos estaduais e que tende a piorar a partir de abril. Bicho. É quase inacreditável. Agora o desmatamento não é culpa só do presidente como foram nos últimos 4 anos. Agora a culpa é dividida entre os governadores. Então, assim, a culpa vai ser só um pouquinho do Dilma. Eu achei que merecia o troféu Pano de Ouro, mas aí eu vi a declaração da Marina dizendo que não. A culpa do desmatamento ter aumentado
é do Bolsonaro. Minha senhora, são 4 meses de desgoverno e na falta de algum plano ou de trabalho efetivo, culpar o ex geralmente pega mal. Melhora. Todos nós temos um sofá de 65 mil do pai dos pobres para pagar e queremos pelo menos respirar um ar puro depois de trabalhar 5 meses do ano só para pagar impostos do Taxades. Tenho dito. E eu falei que eu ia falar do Flávio Dino, mas o vídeo já ficou muito longo e eu vou deixar para uma outra ocasião porque nós temos coisas muito importantes para falar. Mas agora vale ressaltar que, após um tumulto na Câmara, o ministro disse que não dava mais, a sessão foi encerrada e ele foi embora aos gritos de fujão. Uma pena isso aí, porque eu queria muito ter ouvido do próprio ministro que história é essa do desgoverno Dilma tá querendo levar ao STF o pedido para banir o Twitter do Brasil. A exemplo de outras democracias que fizeram isso, né? Como Rússia, Nigéria, a China. Quando eu souber o babado completo, eu volto para contar. Pode deixar. E galera, o banco queridinho do PT é o BNDES. E para você que ainda não percebeu que ele está em alta novamente, vale entender e saber o que é o banco financiado por nós, que financia obra em Cuba, Venezuela, na Argentina. Eu quero pegar um gancho com relação ao BNDES. Você sabe de onde vem o dinheiro do BNDES? Uma boa parte do dinheiro do BNDES vem do FAT, Fundo Amparo ao Trabalhador. O senhor sabe de onde vem o FAT? Uma taxinha recolhida do FGTS. De quem é o FGTS? Do trabalhador. Vamos lá? BNDES, FAT, FGTS, trabalhador. E quando eu vejo esse dinheiro do BNDES indo para fora do nosso país, com tantas necessidades, com tantas carências, isso me irrita. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, quando o senhor fala em desgoverno, eu tenho que concordar e me preocupar porque, de novo, pessoal, boa parte do recurso do BNDES vem de quem está hoje num torno, numa fresa, numa prensa, dando aula, vem lá do trabalhador, tio. E aí vai para Venezuela? Vai para Cuba? Vai para Argentina? Então, o BNDES nós temos que fazer com que ele fique no Brasil. Esse documentário divertido e didático está disponível no www.teatualizei.app. E se você já faz parte da família, separa a pipoca para ir lá assistir. Se não, se quiser e puder, corre aqui no link que está fixado no primeiro comentário e entra para esse clã maravilhoso. Desde já fica aqui o meu muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Teve pedalada? Se teve, vocês já estão prontos para saudar o chuchu? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Censurado pela Democracia, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!